Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 17 de janeiro de 2025. Ajudar sem esperar nada em troca, quando começou o altruísmo humano, parte 2. Uma das questões mais interessantes no campo da evolução humana é a prestação de cuidados a indivíduos vulneráveis. Ajudar outros seres humanos em dificuldades é um comportamento que não é exclusivo dos humanos, ele também é encontrado em outros animais, especialmente nos primatas. O que é característico do comportamento de nossa espécie é o altruísmo. Ou seja, ajudar alguém sem esperar nada em troca. O naturalista britânico Charles Darwin chamou de espírito de simpatia o comportamento de ajuda recíproca entre animais que aumenta as chances de sobrevivência dos indivíduos que estão ajudando. Ele também observou que esse comportamento ocorria entre iguais, indivíduos que eram capazes de retribuir o favor. Na visão de Darwin, o passo do espírito de simpatia para o verdadeiro comportamento altruísta ocorreu no curso da evolução humana e quando os cuidados começaram a ser dispensados a indivíduos vulneráveis, que provavelmente não retribuiriam o favor. Desde então, a antropologia evolutiva tem se perguntado quando e em quais espécies esse Rubicão foi cruzado. Neandertais altruístas. Há casos conhecidos de cuidados com pessoas com patologias no registro evolutivo humano, especialmente na linhagem Neandertal. Um exemplo disso é um espécime antigo do sítio Cima de los Huesos de Atapuerca, em Burgos, datado de cerca de 430 mil anos atrás. Esse local produziu a maior coleção de fósseis humanos da história, que são considerados os ancestrais remotos dos Neandertais. O espécime em questão é representado por sua pelvis, carinhosamente apelidada de Elvis, e vértebras lombares. Esses fósseis mostram evidências de que o indivíduo sofria de uma patologia degenerativa chamada espondilolistesis. Essa condição causava fortes dores nas costas e alterações posturais importantes que limitavam severamente sua mobilidade. Levando-se em conta que se tratava de grupos de caçadores-coletores altamente móveis, só é possível explicar a sobrevivência desse indivíduo ao longo dos anos com a ajuda do grupo que o aguardava ou o transportava quando ele estava em movimento. Entretanto, não é possível saber se esse cuidado foi um caso de altruísmo genuíno. Como Elvis era um indivíduo adulto, não se pode descartar que tenha sido um caso de ajuda recíproca, ou porque o indivíduo havia ajudado outros no passado ou porque era um membro particularmente valioso do grupo devido à sua longa experiência. Uma situação semelhante ocorre com os outros neandertais que viveram durante anos com patologias incapacitantes e cuja sobrevivência exigia ajuda do grupo. Em todos os casos, trata-se de indivíduos adultos nos quais não se pode descartar que sua sobrevivência se deveu à ajuda recíproca e não ao verdadeiro altruísmo. Para resolver essa questão, é necessário ter casos de indivíduos infantis, cuja capacidade de retribuir o favor seria muito limitada. Histórias de cuidados com bebês até recentemente, o único caso apresentado de um espécime infantil com patologias graves e que necessitava de cuidados sociais também veio do sítio de Cima de los Huesos. Trata-se do chamado crânio 14, apelidado de Benjamina, que pertenceu a uma menina pré-adolescente e apresenta uma patologia rara chamada craniosinostose precoce. A ideia original da caridade e do altruísmo realmente é a mesma, do compartilhar algo com alguém. Mas qual o tipo de sentimento que as diferenciam entre si? Normalmente, utilizamos a caridade para dar aquele pão que sobrou no café da manhã para o próximo. O altruísmo é dividir com o próximo o mesmo pão, mesmo que ele seja o único.
No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec incluiu mensagem do apóstolo Paulo que esclarece sobre fora da caridade não há salvação, meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu, na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz, no céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu, como auréola santa, na fronte dos eleitos, e, na terra, se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem, como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem, do que apresentando-a como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos, assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe, por vós mesmos, todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna ação da vontade, para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de janeiro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.